Boa noite. Acho que tá bom, sim. Obrigada pela oportunidade, pela presença de todos. Eu queria aproveitar também para agradecer os esforços que a nossa casa está fazendo em transmitir ao vivo pelo Facebook as palestras, porque semana passada eu estava impossibilitada de estar aqui e eu assisti a palestra maravilhosa do Adriano, que tinha um assunto relacionado com a minha palestra e foi muito importante para mim ter assistido. Então, Márcio, valeu pelo esforço. Eu acho que não está ligado. Será que está? Então, a gente vai falar desse assunto intrigante que é a cura espiritual. Todos nós, espíritas, sabemos que existe muitas possibilidades no que a gente compartilha com a espiritualidade. A gente sabe do fluido universal, do fluido vital, que são fluidos, coisas substâncias que estão em toda parte e que podem ser manipuladas de várias maneiras para nos ajudar. A questão de como que a gente pode obter uma cura é que a gente vai ver devagarinho, né, tá? Aqui no nosso estudo de hoje. É um assunto profundo, eu tentei estudar muito e vamos ver, eu espero que eu consiga passar para vocês aquilo que eu compreendi. Então, Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1863, ele dá 3 fases da doutrina espírita. Ele comenta sobre isso, não exatamente com essas palavras que eu vou colocar aqui, que foi resumido. Então, ele diz que a primeira fase foi a fase da curiosidade, que foi quando começaram as manifestações, que aí atraía as pessoas pela curiosidade, né? Ué, o que é isso que está acontecendo? Começando pelos fenômenos de Hydesville, que tinha as irmãs Fox que ouviam batidas na casa delas, que eram feitas por um homem que tinha sido assassinado naquela casa. Enfim, a gente não vai aprofundar em cada um desses, mas está é vasto na doutrina para pesquisar cada evento desse. Nessa mesma época, teve o evento das mesas girantes, que começou em Paris, se expandiu pela Europa, que foi o que chamou a atenção de Kardec também, que é quando as mesas respondiam as perguntas dando batidinhas, né, com os pés. Então, Kardec classifica isso como o primeiro momento, um momento de curiosidade, que precisava acontecer fenômenos bem extravagantes para atrair a curiosidade das pessoas. Depois vem a fase do raciocínio e filosofia, que aí toca no significado mais profundo dessas manifestações. Por que elas estão acontecendo? O que tem por trás disso? Qual é a lição, os princípios, a moral? Né? Aí vem o Livro dos Espíritos, que começa a explicar, né, o que aconteceu, que Kardec faz as entrevistas com os médiuns e os médiuns fazem as perguntas aos espíritos, que nos respondem uma série de coisas, aprofundando para aquilo sair da fase da curiosidade, da fase da festa, porque era uma festa que eles se reuniam para ver os fenômenos. E começou nessa fase manifestações mais estudadas. Por exemplo, o Sir William Crookes, que foi tão importante que até ganhou o título de Sir, que era um estudioso, e ele estudou o espírito de Katie King, que é muito famoso, que através de um médium se materializou uma moça desencarnada chamada Katie King, e o William Crookes pôde pesá-la, medi-la, assim, tomar o pulso, então, e tirar várias fotos, e foi feito um aprofundamento do estudo do que era possível ser feito. E aí era muito comum na época médiuns ostensivos que movimentavam coisas, que levitavam. Daniel Douglas Home, que a gente vai falar dele de novo daqui a pouquinho, que levitava, que ficou famoso por sair da janela de um hotel e entrar por outra, levitando. Eusápia Paladino também disse que se ouvia sinos e estava perto dela sempre acontecendo alguma coisa né, de extraordinária.
E a gente pode colocar até Chico Xavier nessa parte, que Chico Xavier no início fazia muitas sessões de materialização também. Ele ficava lá deitado, doando o ectoplasma dele para que houvesse manifestações de espíritos que todos poderiam ver, não só os médiuns, né? E aí a terceira fase seria a fase de aplicação e consequência. Um entendimento mais profundo ainda das consequências disso tudo que eles estavam aprendendo. Então, o que seria essa terceira fase? É a fase da vivência. Se a gente sabe que existe tudo isso, se a gente sabe que existe todas essas possibilidades, a comunicação com o mundo espiritual, a reencarnação, o que isso vai mudar a minha vida? Para que eu vou usar a doutrina para me melhorar, para chegar mais perto de Jesus, né? Então, aqui eu classifiquei dentro dessa classificação de Kardec, que nessa nova fase agora já não é mais tão importante as manifestações, porque todos já sabemos, já vimos, já acreditamos, já fomos atraídos. Agora, o que a gente vê acontecendo na doutrina? Tem os livros que nos trazem o ensinamento profundo para a gente poder ter a vida mais reta, a buscar os nossos objetivos espirituais. Eu daria como exemplo os médiuns que a gente conhece hoje, os de maior destaque, os que trabalham mais pela doutrina, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira, entre tantos outros. Nenhum deles está no momento fazendo manifestação, sessão de manifestação, cura, nada disso. Eles estão fazendo o quê? Escrevendo livros e viajando, divulgando a doutrina, divulgando como é que você faz para adquirir a sua ascensão espiritual, né? Então, eu acho que é isso que Kardec estava falando da terceira fase da doutrina. Então, eu vou contar para vocês uma história de um livro que me inspirou nesse tema, que é Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo. É a história de Davi. Sempre os livros de Manuel Filomeno de Miranda, assim como André Luiz, eles estão no plano espiritual, eles formam uma equipe que vem à Terra para colaborar em algum trabalho. Nesse caso desse livro, eles foi pedido ajuda de um centro espírita no Brasil, que estava em dificuldades, e aí Manuel Filomeno de Miranda está fazendo parte dessa equipe, vai lá fazer esse trabalho de ajuda e narra o que está acontecendo. E era um centro que tinha sido fundado há 30 anos, por pessoas muito bem intencionadas, dentro da doutrina, sofreram, se juntaram, alugaram um lugar, depois compraram, expandiram, estavam trabalhando muito bem de acordo com o que a doutrina espera. Mas, naquele último ano, eles estavam com problemas, porque eu vou até ler um pedacinho do livro aqui para falar bem certinho. A equipe da qual fazia parte o Dr. Carneiro era o mentor, e o Manuel Filomeno de Miranda foi ajudar esse centro espírita. No último ano, por distração, os atuais administradores, muito preocupados com os fenômenos mediúnicos em detrimento dos objetivos essenciais da doutrina, cederam às pressões psíquicas dos espíritos levianos e, apesar das incessantes advertências dos protetores espirituais, enveredaram pelo sinuoso caminho das curas e cirurgias mediúnicas. Então, os protetores espirituais estavam lá advertindo os médiuns que não era esse o objetivo, que não era esse o caminho, e havia uma pressão tão grande que eles acabaram cedendo. E isso passou a atrair milhões de necessitados para o centro. Portadores de problemas físicos, de problemas emocionais, era televisado, era feito reportagens, e aí, como diz aqui, transformaram o recinto no tradicional pátio dos milagres impossíveis. Então, ficou uma psicosfera não muito favorável, porque aí
quebrava. Eu fiquei pensando assim, a gente aqui na quinta-feira, tem muita gente que vem há muito tempo, tem muita gente nova, mas não é gostoso o nosso clima aqui? Todo mundo gosta, a gente vem na quinta-feira, se acalma, canta, ouve uma palavra, toma o passe, né? É gostoso, agradável. Imagina se a gente anunciasse que a gente vai fazer cirurgia espiritual aqui. A gente não ia conseguir ter essa energia, esse clima que a gente tem agora, né? Não necessariamente que fosse ruim, mas ia mudar, ia ser diferente. E a gente, nesse nosso mundo de provas e expiações, a gente não tem muitas vezes força nos ombros para carregar um peso desse, né? Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. E o médium, que era o responsável na história por fazer as cirurgias, as curas, era o Davi. E o Davi tinha consciência da sua responsabilidade, ele era um médium de várias classes, ele tinha clarividência, ele tinha psicofonia, ele tinha um desenvolvimento muito bonito a fazer, que ele poderia fazer. Mas ele era presunçoso, personalista, e isso facultou algumas quedinhas. E aí eles começaram a aceitar pagamentos. Eles começaram a pedir, na verdade, pagamentos, alegando que o custo dos materiais era caro e que era muito natural, que houvesse uma ajuda. E aí ele foi aceitando presentes, as pessoas ficavam agradecidas, davam presentes para ele. E assim, ele deixou uma abertura para que sentimentos que estavam lá quietinhos dentro dele, do passado, a vaidade, a arrogância, viessem à tona, soberba, e então ele começou a se perder. Ele tinha um desvio na área sexual muito grande. Ele era casado, ele se arrependeu de ter se casado, não dava atenção para os filhos, porque ele preferia ter uma vida sexual desregrada. E ele, então, é claro que não conseguia dar sustentação àquilo que ele se propôs de fazer, né? Que eram as curas. E apesar do empenho dos amigos espirituais em ajudá-los, muitas vezes alertando, mas muitas vezes, não é que ele estava desprotegido, ele recebia muitos alertas, mas ele na verdade estava gostando do que aquela vida estava trazendo para ele. Fama, dinheiro, ele estava gostando daquilo, então ele não fazia o menor esforço. Quando ele percebia um aviso, como uma leitura que foi feita e ele foi guiado a abrir uma página sobre falsos profetas, ele sentiu que o recado era para ele, mas ele leu aquilo rapidamente e não deu muita importância, porque ele não queria, ele já estava ciente de que ele estava bem do jeito que ele estava. Ele achava que o comportamento dele fora da casa não tinha nada a ver com aquilo que ele fazia dentro da casa. E o médico que trabalhava, o médico desencarnado que trabalhava com ele, era um médico muito bom, tinha sido um cirurgião muito bom na encarnação anterior, só que ele foi por um caminho meio tortuoso também, fazia abortos, teve muitos débitos, e quando ele chegou no mundo espiritual, que ele percebeu que ele tinha esses débitos, ele resolveu que ele precisava trabalhar, né, percebeu, queria trabalhar e encontrou no Davi, a vibração que era meio parecida com a dele, uma oportunidade de fazer o trabalho. Então ele não era mau, ele estava ali querendo pagar os débitos dele, mas ele também não fazia nenhum esforço para melhorar. E o que acontecia? Aquele monte de gente, aquela passeata de pacientes na casa. Aí, nesse dia que o Manuel Filomeno de Miranda está narrando, passaram 80 pacientes pela casa. E ele diz que não houve nenhum que fosse uma cirurgia profunda. Ele cortava, era daquelas cirurgias que corta sem desinfetar o bisturi. E ele falou que não era nenhuma que mexia com órgãos essenciais, que era de difícil acesso, embora, diz ele, fosse possível. Mas eles não faziam, eles faziam as coisas que eram simples, removiam a catarata, tinham um tumor numa mama que era de fácil remoção. Então eram coisas que causavam muito espanto, mas que não provocavam a regeneração das pessoas. E aquilo fazia propaganda do que eles estavam fazendo, mas as pessoas continuavam na mesma vida que levavam, retornavam lá quando apareciam outras mazelas, e assim ia. Então, o que aconteceu? Ele chegou uma hora que ele estava, a vida dele estava
tão desordenada. Ele estava saindo do centro, indo para noitadas. Chegou um dia que o Vicente, que era o coordenador espiritual da casa, tomou a decisão de que não mais poderia continuar. Que ele foi a uma reunião mediúnica da casa, se manifestou lá e disse, não, nós vamos voltar a fazer como era antes, porque não podemos continuar assim. E o Davi, então, se afastou, não aceitou, né, essa sugestão que estavam lhe dando, se sentiu afrontado, e aí o próprio médico falou para ele, não, vamos para um outro lugar onde não vai ter ninguém nos controlando e vamos continuar o nosso trabalho. Mas a direção da casa, que estava na linha correta, né, achou melhor parar. E aí eu coloquei essa parte aqui, isso é o Vicente, o diretor da casa, que explicou para eles na reunião mediúnica, e é nisso aqui que a gente vai focar o nosso estudo, da importância que é. Ele disse, não pretendemos suspender qualquer atividade, senão volver ao programa inicial que abraçamos. As cirurgias continuarão, porém, de natureza psíquica, no corpo perispiritual, sem alarde, sem a presença dos pacientes, como sempre as ouvem. Pois que o amor de Deus jamais se eximiu de socorrer-nos, mesmo quando a mediunidade ostensiva não realizava essas atividades. Então, olha que bonito, né? A gente está começando a ver que ajuda, cirurgias, ocorrem aqui, agora, dentro do centro, sem a gente precisar colocar em risco ninguém, né? Nessa equipe do Dr. Carneiro e do Filomeno de Miranda, tinha um rapaz chamado Fernando. Ele tinha pessoal interesse nessa história, porque ele tinha, na última encarnação, sido um médium curador. E aí ele explica que, apesar da dificuldade que era na época, não fala no livro a época que era, mas havia muita dificuldade, muito preconceito com a mediunidade, mas ele conseguiu cumprir, ainda encarnado, o compromisso que ele tinha assumido. E ele diz uma coisa que eu achei interessante. Na época que ele trabalhava, havia menos distração. Não havia ainda a televisão. E na época que o Miranda escreveu o livro só tinha TV, quanto mais o que temos hoje, né? Ele fala que não vem ao caso explicar por quê, mas hoje parece que as pessoas têm uma necessidade de estarem entretidas o tempo inteiro. E a gente sabe do nosso dia a dia como é hoje. Então, que as pessoas hoje em dia, nessa época que ele escreveu, eu acredito que hoje muito mais, não tenho tanto tempo de se dedicar tanto ao estudo profundo. E aí que é o perigo. Porque até tem uma frase aqui, que a mediunidade sem doutrina pode ser comparada a um veículo sem freio avançando em direção ao abismo. Então, qual que é o perigo? De você investir numa coisa tão complicada, porque se você vai por esse caminho, você vai ter que esquecer da sua vida, renegar-se, como Chico fez. Né? Por que Chico podia escrever aquelas cartas, receber aquelas pessoas? Porque ele tinha uma moral para isso. Ele tinha o estudo para isso. Hoje, qual de nós, né, que conseguiríamos chegar nesse ponto? Ele disse que a falta de tempo para os estudos aprofundados, a mediunidade hoje vem se tornando um instrumento de autopromoção, porque as pessoas gostam de ficar famosas quando começam a se destacar, né? E é essa a dificuldade. O mentor de Miranda, que é o Dr. Carneiro, disse uma coisa interessante também. Ele disse assim: Jesus, após retirar o espírito imundo que atazanava o jovem, cujo pai lhe solicitara ajuda ao descer do Tabor, quando interrogado pelos discípulos sobre a razão pela qual ele lograra e não eles, por que Jesus tinha conseguido expulsar aquele espírito do rapaz? Eles não, os discípulos não. Aí Jesus disse: porque para essa classe de espíritos são necessários jejum e oração, o que hoje traduzimos como conduta reta e comunhão com Deus em atos de enobrecimento. Então, para a gente ter a condição de lidar com certas coisas, a gente tem que ter, nas palavras de Jesus, jejum e oração. Hoje em dia, né, a gente sabe que o jejum é mais importante, é o que a gente faz de dentro para fora. Né? Então, tem que ter uma dedicação muito, muito grande para a gente não cair. Né?
E aí tem outra história também para ilustrar, que é a história de Maria Souza. Essa história está no livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro muito conhecido no meio espírita, ditado pelo Espírito Nora, por Emmanuel Cristiano. Então, a Maria, eu vou falar primeiro do que estava acontecendo lá. Essa é a mesma coisa do espírito contando. Ele desencarnou, veio à Terra para estudar, estava lá dentro do centro espírita, vendo como é que o centro espírita funcionava. Então, havia um grupo liderados por de irmãos infelizes que queriam destruir o funcionamento daquela casa, porque a casa atrapalhava os planos deles de maldade, né? E eles estavam lá identificando como é que eles iam fazer para destruir a casa, atacavam em vários setores, e essa é a história da Maria, que era médium. Ela tinha uma vontade sincera em ajudar, ela não era uma pessoa de má índole, mas ela tinha um sonho de ser grande magnetizadora. Ela queria ficar famosa, ela queria curar as pessoas. E aí, os invasores, os nossos irmãozinhos menos esclarecidos que estavam lá, identificaram isso nela. Aí ele está lá conversando, Júlio César, que era o chefe, estava conversando com o Gonçalves, que era o seu auxiliar, e falou assim: identificamos em 3 grupos passistas que nutrem desejo ardente em desenvolver a faculdade da cura. Acreditam ser especiais, embora suas tendências para o fanatismo permaneçam controladas pela organização e o estudo doutrinário esclarecedor, contendo certas ideias. Então, ele dizendo que, apesar dessas pessoas terem as tendências, elas estavam controladas porque elas estavam ali estudando. Não possuem, nem de longe, a raríssima faculdade de curar instantaneamente as enfermidades. Aí outro pergunta, mas e daí? Né? Ele fala, aí, meu amigo, vamos dar a eles a faculdade da cura. Como que a gente vai fazer isso? Então, o que ele fez? No dia da palestra, chegou a hora do passe, sentou uma senhora na frente da Maria, que já tinha essa vontadinha de ficar famosa. E o Júlio César percebeu essa senhora que chegou toda curvada, ela tinha um problema sério nas costas, não conseguia andar direito. E aí o Júlio César foi analisar e ele viu que ela estava acompanhada de muitos obsessores. Muitos deles, alguns deles, os trabalhadores do bem espirituais conseguiram afastar e levar para a doutrinação, mas havia alguns tão endurecidos que estavam junto dela por causa de pendores que eles tinham juntos no passado, que eles ficavam ali, não saíam. E o Júlio César foi conversar com o principal obsessor dela que estava ali e falou, olha, eu preciso de um favor seu. De graça? Não, não, pode deixar que vai ter pagamento. Mas eu preciso que você abandone essa mulher. Não, de jeito nenhum. Olha, é por uma boa causa, é para a gente destruir essa casa. Aí o obsessor da mulher falou assim, por que não falou antes? Eu odeio essa casa. Essa mulher só está ainda viva por causa das orações, do carinho que ela recebe. Pode ficar com ela. Aí eles negociaram, ele ia se afastar dela por 6 meses, em troca de trabalhadores, de vários outros favores. Então, vai lá a Maria dá passe na mulher. Na hora que a Maria dá passe na mulher, os obsessores vão todos embora. E a mulher levanta, sem dor, vai lá, pega na mão da Maria, você é uma santa, você me curou. E aí aquilo causa aquele burburinho que não era comum na casa, naquele momento, né? Aquela conversa, vem o coordenador, acalma todo mundo e tal. E aí ele viu que a semente estava plantada, o ego dela se infla, a inveja dos outros também começa a aparecer, começa a fofoquinha, você viu o que aconteceu, mas eu acho que não foi ela, e aquilo. E aí o Júlio César começou a fazer isso várias vezes. Cada vez que ele via que tinha uma situação parecida, ele chegava no obsessor daquela pessoa e pedia para sair em troca de favores. E nisso a Maria foi se acreditando uma médium de cura. E ele começou a falar para ela que ela tinha que fazer um programa de cura, de cirurgias espirituais naquele centro, que ele era o médico mentor dela, e ela começou a acreditar naquilo. Reuniram-se fora do centro, ela em um grupo, para definir os próximos passos, o que eles iam fazer, e chegaram para a coordenação apresentando os planos dele. E o coordenador, muito fraternalmente,
falou: olha, Maria, o que você acha de você estudar um pouco mais, da gente observar mais esse seu dom, né? Vamos olhar como é que funciona cada vez que isso acontecer. Vamos fazer um grupo pequeno. Mas ela já estava num estado de grupo pequeno. Nossa, você está duvidando? Eu estou preparada para multidões, porque ele disse que eu vou ser famosa, vão vir cientistas internacionais querer falar comigo. E aí a conversa não conseguiu frutificar, ela ficou muito magoada e falou: eu vou sair, vou levar vários comigo. E assim foi. Né? Então essa é apenas uma parte da história, depois fica tudo bem no centro, mas ela infelizmente foi e não voltou. Então eu contei essas duas histórias para a gente ter uma ilustração do que é o perigo, né, da gente ir por esse caminho. E eu não quero de maneira nenhuma dizer que todos os médios que trabalham assim têm um obsessor ou não estão bem, não é nada disso. É só para a gente, né, ilustrar que a gente tem que estar muito bem preparado nesse caminho. Aí, voltando um pouquinho no outro livro, na outra história, do irmão Vicente ainda, na Trilhas da Libertação, ele fala assim... Tá brilhando o meu plástico aqui. Certamente, a função da mediunidade não é de promover curas, como arbitrariamente supõem e pretendem alguns desconhecedores da missão do espiritismo na Terra. Em uma sociedade espírita, a tarefa primacial é a de iluminação da consciência ante a realidade da vida. Seus fins, sua melhor maneira de agir, preparando os indivíduos para a libertação do jugo da ignorância. A libertação do jugo da ignorância, a grande geradora de males incontáveis. Então, qual que é a função? É educar, tirar da ignorância para que os males parem de acontecer. Apesar disso, o amor de Deus permite que nós também, os desencarnados, procuremos auxiliar as criaturas humanas, quando enfermas, sem nos entregarmos à injustificável competição com os médicos terrenos, fazendo crer que tudo podemos. Então, né, existe a possibilidade? Existe, a gente vai ver, e existe na obra espírita muitos exemplos disso. Mas a gente tem que ter cuidado porque não é esse, e não é mais, principalmente depois que a gente viu as fases da doutrina que Kardec diz, a gente com certeza está na terceira etapa, né, já passou as outras duas. E ele fala também, o Vicente, os curados... Eu não passei, né, gente? Vocês têm que me avisar. Vocês podiam ter lido junto. Os curados, qual aconteceu no tempo de Jesus, né? Se recebem assim facinho, não voltam, né? Não cuidam de remover as causas daquele problema, né? E é isso que o Espiritismo vem trazer, curar a causa do problema. Na década de 50... o Chico, como a gente falou antes, ele participava de reuniões de materialização, várias documentadas, vários relatos que a gente tem, né, dos experimentos que eles faziam. Aí diz que um dia eles estavam numa reunião, fazendo materialização, e de repente aparece uma figura imponente, alta, com uma voz bem colocada, e fala: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Mas o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão dessas reuniões a partir desse momento. Era ele mesmo, Emmanuel. Então, esse texto está nas Vidas de Chico Xavier, que é a biografia dele por Marcel Sotomayor. Então, Emmanuel, o que aconteceu? Deixou eles brincarem com aquilo, né? Verem qual que eram as possibilidades. Havia cura, tinha Sheila, que era uma enfermeira que se materializava, que curava. Mas aí chegou uma hora que ele falou: não, esse aí não é o seu trabalho, cura um ou outro, mas o seu trabalho vai curar muito mais. Eu achei muito lindo isso, uma chuva que fertiliza lavouras imensas. E é isso que a gente tem à nossa disposição hoje. Os livros de Emmanuel, de Chico, para a gente ler, para a gente começar a nossa cura, que vem lá de dentro. Aí, outro caso desses.
falei que a gente ia voltar nele. Daniel Douglas Home. A maioria dos estudiosos concorda que ele teria sido o mais poderoso de todos os médiuns, no que se refere à produção de efeitos físicos, que levitava, que saía para lá e para cá, né? Ele fazia sessões onde erguia piano com ele sentado em cima, era uma coisa maravilhosa as coisas que ele podia fazer. À luz do dia, para todo mundo ver, né? Batidas, sons, fazia curas também. Ele recusava pagamentos, mas ele aceitava presentes e regalias. Ele ficava em hotéis de luxo, sem pagar. Já tentaram pagar ele para ele fazer as sessões fixas, recebendo, ele sempre recusava. E eu estava lendo, preparando esse estudo, uma biografia dele, que diz que ele até tentou começar a fazer um curso de medicina para que ele tivesse uma fonte de renda e ele pudesse não aceitar nada em troca desses espetáculos que ele fazia. Mas, inclusive aqui em New York, Newburgh, perto da gente. Mas ele ficou doente e ele teve que voltar para a Europa por recomendação médica para se recuperar lá. E o que o Daniel Douglas Home tem a ver com a história, né? Vários espíritos em vários lugares diferentes disseram que Home teria sido Divaldo Franco na encarnação anterior. Para os espíritas, Home teria falido ao desvalorizar as implicações evangélicas da sua atividade, porque ele tinha todo aquele poder magnético, todas aquelas coisas que ele fazia, mas com exceção de algumas curas que estão narradas lá, ele não fez nada pelo bem do próximo. Priorizava os efeitos pirotécnicos em detrimento dos voltados à caridade. Apesar de nunca ter aceitado dinheiro por suas apresentações, chegou a receber favores e presentes. Segundo pessoas próximas a Divaldo, o médium teria voltado à Terra justamente para superar essa falta. Então, aqui, novamente, a gente falando da importância maior do estudo, do aprofundamento do aprendizado. Home, com certeza, teve um papel importantíssimo no espiritismo, porque com tudo isso que ele fazia, com tantas pessoas importantes que viam o que ele fazia e que tinham meios de divulgar, com certeza algumas pessoas incrédulas se tornaram crédulas por causa dele. Mas, para ele, para o espírito, ficou faltando esse desenvolvimento, essa parte da caridade. E aí, Divaldo mesmo fala, essa parte que eu acabei de ler está no livro de Divaldo Franco, A Trajetória de um dos Maiores Médiuns de Todos os Tempos, da Ana Land, que é um livro recente, e ele conta isso, que agora a função dele era essa. E são vários os relatos envolvendo manifestações, efeitos físicos, curas, com Divaldo também. Mas até a Ana Land, nesse livro, ela cita exatamente o mesmo texto que aquele texto que o Emmanuel falou para o Chico, que contou daquela parte do Chico e diz que a Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, deu a mesma recomendação. Falou, não é por aí, não é isso que você tem que fazer. E desde os anos 80, então, que ele evita qualquer tipo de reunião, de sessão nesse sentido, e todo mundo sabe o trabalho maravilhoso que ele faz de caridade e de divulgação. E aqui tem uma curiosidadezinha que eu percebi, assim, não li em lugar nenhum, é o fruto da minha imaginação, mas Home, ele nasceu na Escócia, foi trazido pela família para Connecticut, viveu aqui a infância, adolescência, entre aqui e o interior de Nova York, morou em Manhattan, morou em Newburgh, como eu falei, né, e depois voltou para a Europa. E aí ele reencarna como Divaldo, e agora Divaldo vem aqui, nesses mesmos lugares todos, fazer o que ele não tinha feito na encarnação anterior, que era, né, falar, divulgar e explicar para a gente como é que a gente, né, melhora, sem a necessidade de levitar e nem de materializar nada, né? Ok. Eu acho que todo mundo já viu ou já ouviu falar que Chico fez uma participação no programa Pinga Fogo, na TV Tupi, em 71, e que foi assim um salto para o espiritismo do Brasil, porque teve recordes absolutos de audiência. Então, nesse programa, alguém perguntou para o Chico sobre curas espirituais.
E ele diz assim: quanto a problemas de cura, permitimos-nos lembrar uma coisa. É que às vezes nós pedimos socorro a determinadas organizações para a cura imediata de determinados impedimentos físicos. Então, exigimos uma cura que se faça de imediato no campo físico, mas nos esquecemos de que às vezes a cura física é um caminho para encontrarmos, mais adiante, desastres morais de consequências imprevisíveis. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. E é difícil aprender isso, mas às vezes um problema que eu tenho pode estar me livrando de um passo errado que eu venha a dar. Pode ser uma bênção, não é? O Davi, aquele da primeira história, ele desencarnou no livro. E ele estava tendo uma discussão acalorada com uma pessoa num bar, né? Tinha álcool envolvido. E ele sacou uma arma e ele ia atirar no cara que estava discutindo com ele. E o protetor dele, sabendo que ele tinha problemas cardíacos, rogou que ele tivesse um ataque cardíaco naquele momento. E ele teve, então ele não matou. O outro, ele morreu antes. E aí, a gente olhando de leve por cima disso, né? A família, nossa, que tragédia, teve um ataque, morreu. Mas se ele mata, ele nos complica muito mais. Então, às vezes, o problema nos livra. É isso que Chico está falando aqui. E ele continua. Então, se as curas demoram no ambiente kardeciano, foi a palavra que ele usou para designar o espiritismo, ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora, dessa dilação, porque aquilo se verifica em nosso próprio benefício. Porque muitas vezes uma doença física ou determinada provação em nossa vida doméstica nos poupa de acidentes afetivos ou acidentes materiais, ou de fenômenos extremamente desagradáveis em nossa vida. Ele continua. O livro que eu tenho do Pinga Fogo é exatamente o que foi falado no Pinga Fogo. Então, às vezes, se repete um pouco, porque eles transcreveram exatamente. Então, é outro ponto a se pensar, que às vezes a gente quer insistir, né, numa cura, e eu li hoje isso. Mas o espiritismo engrandece a dor? Faz propaganda da dor? Não, gente, não é isso. É claro que a gente tem que buscar tudo que tiver ao nosso alcance. Mas quando a gente tenta ver que não tem jeito, né? A gente tem que buscar o entendimento de o que é, como o Adriano falou tão lindamente na semana passada sobre dor e sofrimento. Né? O Livro dos Espíritos traz essa pergunta. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Tem? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, é aquilo que a gente já sabe. Tudo que a gente se propõe a fazer no bem, a gente tem auxílio do bem para fazer. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas. Pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, de novo, né, no Livro dos Espíritos, cuidado, né? A gente tem que cuidar com isso. Na Gênese, tem uma explicação muito bonita sobre isso, muito esclarecedora. A Gênese cita lá os milagres de Jesus, as explicações, né, para as curas. E essa daqui que eu escolhi está falando da mulher que sangrava, que chegou perto de Jesus, todo mundo sabe, né, da história, queria tocar a veste dele para ser curada. E aí questiona assim na Gênese. Vai começar agora. Não, é porque é depois mesmo, tá? Me confundiu mais. Por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher, sendo que Jesus não olhou para ela? Jesus não viu, Jesus não queria curá-la. Né? Aí fala, é bem simples a razão. Porque o fluido é considerado uma matéria terapêutica. Então, o fluido tem que sair e tem que chegar lá na matéria orgânica a fim de recuperá-la, certo? Aí explica aqui, deixa eu acompanhar aqui para falar certinho. Então, ele pode ser dirigido pela vontade do curador
ou ele pode ser atraído pelo desejo ardente, pela confiança, ou seja, pela fé do doente. Certo? Então, está falando aqui, com relação à corrente fluídica, o primeiro, o que é dirigido pelo curador, ele vai como uma bomba empurrando. E o desejo do doente, ele aspira. E às vezes é necessário que o empurrar e o aspirar sejam combinados. E ele explica que nesse caso da mulher, foi só a parte dela que trouxe a cura para ela, que a fé dela era tão grande que ela tirou o fluido de Jesus e passou para ela, né? Então, Jesus tinha razão, pois tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística. Oh, eu tenho fé. Nesse caso que ele estava falando, não era uma fé de religiosidade, era, qual entendem muitas pessoas. É uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe a corrente fluídica, ou seja, o fluido da ajuda que está chegando da cura. A pessoa opõe aquela corrente, coloca uma força repulsiva, ou pelo menos de inércia, impedindo que aquela corrente do bem chegue até você. Assim sendo também, compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. Então, por que eu trouxe essa parte para vocês? Porque não depende só do curador, depende da sua vontade, da sua fé, né? Aí, hoje, eu escutei uma palestra do Haroldo, para me acalmar, né? Estava escutando o Haroldo e ele deu esse exemplo. Falei, vou falar isso. Diz que chegou uma mulher para Chico muito doente e ela era muito carente, muito pobre. Daí, através do Dr. Bezerra de Menezes, Chico psicografou uma receita médica para ela. E ela pegou aquela receita e ficou olhando e ele falou assim, entendeu, irmã? Entendi, Chico, mas eu não tenho dinheiro. Aí Chico falou, mas eu também não tenho, irmã. Aí ali falou assim, mas o doutor Bezerra está me falando que é para você picar essa receita toda e engolir com água. E ela fez assim e disse que dentro de um mês a mulher estava curada. A Haroldo disse que ouviu essa história de testemunhas oculares lá em Pedro Leopoldo. Não é verdade. Aí eu fiquei pensando, essa mulher precisava ter engolido o papel para ser curada? Foi o papel que curou a mulher? Né? Não foi. Foi a fé dela. A crença, a confiança que ela tinha no Chico foi que fez ela curar. Então a gente está falando tudo isso aqui para quê? Para dizer que a gente precisa acreditar que a espiritualidade trabalha pela gente. Não teve corte na mulher, não teve imposição de mão, não teve nada. Ela foi curada pela fé dela. Né? E é difícil a gente ter essa fé mesmo. Divaldo conta, no mesmo livro agora da Ana Lande, que ele foi para Guatemala fazer uma palestra e a palestra foi muito anunciada e era num lugar muito remoto, num povoado maia, com ascendência maia. Tinha índios ainda, eu não sei se é certo falar a palavra índio para eles, mas vamos usar para diferenciar, eles têm até um dialeto. E aí chovia muito, enfim, a história é comprida, mas aí Divaldo conta que estava lá fazendo a palestra e ele viu entrar uma entidade, um espírito de 2 metros de altura, luminescente, como ele disse que ele nunca tinha visto, e falou que ele era, cadê o nome dele? Huracan, que era considerado o deus criador de todo mundo maia, o povo maia, né? E aí ele apareceu, aí falou, pode continuar, né? Explicou quem que ele era e falou para Divaldo, continua. Aí Divaldo terminou e tal, e tinha uma senhora paralítica que estava na frente, tinha mais outras pessoas deficientes físicos na frente, e Divaldo se aproximou dessa senhora, viu que ela estava muito emocionada, e ela não falava a língua, o filhinho dela veio traduzir, e aí disse que
ela falou para Divaldo que ela via o Deus. E que Deus tinha, e esse Deus, Urakan, tinha falado para ela que era para ela ir nessa palestra e para ela levar os doentes e os paralíticos que eles iam ser curados, que eles iam ser beneficiados na palestra. Aí o outro paralítico falou, nós só estamos esperando você dar ordem, seu Divaldo. Aí diz que Divaldo apavorou. Falou assim, meu Deus. Aí Joana apareceu, Joana de Ângeles, e falou assim, pode falar, meu filho, fala para eles levantarem. Divaldo falou que não ia falar não, porque já pensou se eles não levantam? Ele falou, eu não tive a fé que move montanhas. E aí Joana insistiu, e aí Divaldo falou, meus filhos, vocês creem em Deus? Acreditamos. Então, levanta daí em nome de Deus e de Urakan, que vocês vão melhorar. E aí, levantou e disse que não houve escândalo, todo mundo já esperava por aquilo, foi tudo calmo, né? E aí, imagina, né? Se Divaldo, cheio de guias daquele jeito, duvidou, não é fácil pra gente, né? Eu trouxe essa historinha só pra gente se sentir melhor um pouquinho diante da nossa dúvida. Ok. Agora, eu tenho uma entrevista também que foi feita com o Divaldo. Esse livro Seara de Luz, ele foi feito, organizado por Fernando Hungria. Ele pegou várias entrevistas que Divaldo deu ao longo da vida dele para vários lugares e compilou, fez um livro. E aí tem essa pergunta. O espiritismo, por intermédio dos médiuns de cura, pode devolver a saúde aos enfermos mentais, patológicos ou não? Aí ele diz. A questão da cura situa-se na relação direta da lei de causa e efeito a que está em curso o doente. Lembre-se, nem Jesus curou a todos os enfermos. Um grande número deles permaneceu com as escaras das suas próprias dívidas, o que é perfeitamente compreensível, senão transformaríamos as leis da justiça divina num caos. Aí ele explica um pouco mais. Se a doença é decorrência natural de um atentado contra esses postulados, e se alguém interfere modificando a paisagem do doente, derroga a lei de Deus. Imagina se todo mundo pudesse curar todo mundo. Como é que ia ficar a justiça divina? Porque a gente sabe que é a gente mesmo que causa os nossos males, né? Alguma coisa a gente pode receber, outras não. No entanto, como a lei é uma lei de amor e também de misericórdia, a divindade permite, às vezes, que um indivíduo não merecedor granjeie melhora, para resgatar a dívida não pela dor, mas pelo amor. Só que aí vem um porém. Isso aqui é a continuação da resposta do Divaldo. Muitos doentes podem receber auxílio na recomposição da saúde, desde que se predisponham realmente a recuperar-se de dentro para fora. Podem também readquirir a saúde recebendo simplesmente magnetismo curador, mas isso lhes vai anotado como um débito a mais. Já têm a dívida da saúde e agora recebem um empréstimo da concessão divina para se reabilitarem em outra condição. Então, essa é outra preocupação que a gente tem que ter, né? Às vezes era uma coisa simples que não precisava, às vezes eu precisava estar passando por aquilo, por razão de teimosia ou por qualquer outra circunstância, recebi a cura, alguma coisa eu vou ter que fazer para cumprir aquilo, para merecer aquilo, né? Senão fica lá mais um débito, mais uma coisa que eu vou ter que fazer, né? Livro dos Médiuns. Tem uma pergunta lá no capítulo 14 que diz assim: podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Pode, né? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente seja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Ah, isso é muito comum, né, gente? A gente pede, 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 aí nada acontece. Ai, meu Deus, Deus me ouve. E às vezes a gente esquece de reparar que a resposta da prece pode ser a resignação, né? Eu consegui ficar mais calmo depois que eu pedi, consegui ficar mais paciente. Às vezes aquele sofrimento, aquela doença que podia avançar, estagnou, né? Então a gente tem que reparar nessas coisas também. E às vezes não era a hora de curar completamente. Mas aí, já que a gente está falando que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da cura mediúnica, então o que a gente pode fazer para aliviar? A gente pode vir para o centro espírita.
ou para qualquer outra religião que a gente vá com o coração. Mas a gente está falando da Casa Espírita porque é aqui que a gente está, né? Então é aqui que a gente vai explicar. Então, de que forma a gente recebe auxílio durante uma palestra pública? O passe. Eu só vou citar, a gente não vai se aprofundar em cada um deles, mas depois, mais para frente aqui, a gente vai tem uma passagem de um livro que explica a importância, o que acontece durante o passe. A água fluidificada, que é verdadeiro remédio. O atendimento espiritual que acontece durante a palestra, porque agora, enquanto a gente está aqui falando, os nossos amigos, os nossos enfermeiros espirituais estão trabalhando aqui com a gente, eles estão vendo cada um qual que é o seu problema, o que precisa ser melhorado, o que pode ser feito. E quem está conectado, apto a receber o auxílio, vai receber o auxílio. Se você está pensando no seu trabalho que ficou sem fazer lá, no seu marido que está lá na sua casa com muita raiva, aí vai dificultar o trabalho deles e talvez não aconteça, né? Então, por isso que a gente tem que estar aberto, disposto a receber o auxílio. E o atendimento fraterno, que é a conversa que a gente tem, que às vezes a espiritualidade, o que você precisa é uma palavra, e a espiritualidade inspira a pessoa que está conversando com você para te dizer aquilo que você precisa ouvir, para te orientar, para te dizer para vir para um estudo, né? E isso também é uma forma de auxílio. Ai, 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 que o tempo está acabando. Então tem o livro Na Seara do Bem, que é nos bastidores de uma reunião espírita, que ele explica, ele narra as coisas que acontecem. Então, esse espírito que está ali contando para a gente o que está acontecendo, ele conta sobre o setor de enfermagem. Ele vê enfermeiros com vestes brancas se movimentando na preparação para a reunião pública. E aí ele pergunta, né, pro que está auxiliando ele, o que é isso, quem que são as pessoas, o que está acontecendo aqui. E ele vai e explica. Quais são as atividades desenvolvidas por esses servidores, que é aqueles da enfermagem que ele está vendo? São muitas, desde a manipulação de fluidos e substâncias medicamentosas até verdadeiras cirurgias levadas a efeito em certos casos específicos. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. Muitos companheiros encarnados assistidos aqui, neste núcleo de amor, com o esforço empreendido no aprendizado e com a consequente mudança comportamental, conseguem a intercessão direta de nossos servidores da enfermagem. E após analisada cada questão dentro da lei de causa e efeito, é aquilo que a gente estava falando antes, o que for possível ser feito. Considerando os atenuantes e os méritos adquiridos, são submetidos a cirurgias espirituais durante o processo natural do sono. A cirurgia pode ser aqui ou pode ser mais além, depois que a gente estiver dormindo na nossa casa, né? E aí ele continua explicando sobre o serviço, sobre os recursos espirituais, e ele fala que o recurso espiritual não é só a fluidoterapia, ou seja, a transmissão de fluidos através do passe, através da água. Ele fala que um recurso espiritual também é a educação. Aí o rapaz fala, educação? Me explica melhor isso. Aí ele diz, se as causas das enfermidades estão nos deslizes que cometemos ante as soberanas leis da vida, urge busquemos na educação a ação disciplinadora, sempre benéfica. O homem carece ser médico de si mesmo, analisando as próprias tendências e disposições mentais, renovando-se para melhor, trabalhando o psiquismo, corrigindo antigas viciações, esforçando-se por ser alegre em vez de triste, otimista e não pessimista, ponderado, tranquilo e confiante, ao invés de desesperado. Então, de novo, né? A gente tem o auxílio, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se educar. E existe um inúmero de fontes para a gente conseguir fazer, né, essa educação. Esse livro é Na Seara do Bem, nos bastidores de uma reunião espírita, de Luiz Antônio Ferraz e Antônio Carlos Tonini. Está acabando. Jesus disse, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então isso é Jesus falando para a gente que nós, cada um de nós é capaz de fazer o que ele fazia. Por nós mesmos, não necessariamente pelos outros. Okay? Livro dos Espíritos.
Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Será que Deus presta atenção em cada um de nós? Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Então, será que a gente confia tanto assim que Deus está olhando para a gente quando a gente pede e que a gente pode receber? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada, para sua bondade, é destituído de valor. Então, gente, a gente tem aqui ao nosso dispor Deus com seu infinito amor, Jesus com o seu ensinamento, tudo para a gente levar uma vida mais regrada, porque a vida espiritual é igual à vida física. Se a gente se comportar, se a gente comer direitinho, se a gente for dormir cedo, se a gente fizer tudo certinho, a gente vai ter mais saúde. E assim é com o nosso espírito, né? Se a gente abusar, a gente vai adquirir as mazelas e vai precisar da cura. Então a ideia é que a gente comece a não precisar da cura. Lembra da terceira fase de Kardec? Até quando que a gente vai ficar quebrando para os espíritos precisarem vir consertar? A gente tem que começar a parar de quebrar, a gente tem que começar a trilhar o caminho certo, para a gente não precisar tanto, né, de desesperar, sofrer, para precisar tanto do auxílio, né? E fica aí a mensagem que Deus está conosco em toda parte, com cada um de nós. Eu coloquei aqui referências porque eu fiz uma pilha de livros para estudar isso, e quem tiver interessado, é muita coisa, muito legal, que dá para aprofundar muito sobre essa questão da cura. Tá? Então, isso aí não vai ficar aí, mas eu tenho. Então, quem quiser, quem tiver interessado, pode falar comigo. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.